Paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor a todos. É hora de aprender na EBD, Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 4. Presos, porém livres. E a história bíblica de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 ao 40. Vamos conhecer o texto do dia? Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Resumindo, não devemos desanimar diante das dificuldades, porque em Cristo somos mais que vencedores. Aleluia, glórias a Deus. Vamos memorizar então o texto do dia. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Vamos repetir? Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Bom, continuando, nós estamos estudando nesse trimestre as viagens missionárias de Paulo. E agora, nessa parte da viagem, Paulo, Silas e Timóteo foram para a cidade de Troade. Durante a noite, Paulo então teve uma visão. Ele viu um homem da província de Macedônia pedindo ajuda a ele, pedindo que eles fossem até a Macedônia ajudá-los. E Paulo entendeu que nessa visão Deus queria que eles fossem lá para pregar o evangelho para o povo que morava ali. E assim eles fizeram. Pegaram o navio e foram para a província da Macedônia. E chegaram até uma cidade chamada Filipos, onde morava uma moça chamada Lídia. Ela era uma vendedora de púrpura. Então, Paulo começou a pregação do Evangelho, e o Espírito Santo, ele convencia as pessoas de que Jesus era o Salvador. E Lídia aceitou Jesus com toda a sua família. E eles foram batizados. Aleluia, glórias a Deus. Ela ficou tão feliz com os servos de Deus que pediu que eles ficassem, Na verdade, ela insistiu que eles ficassem hospedados em sua casa. Todos os dias, Paulo e Silas saíam para pregar o evangelho, para fazer oração. Mas uma moça todos os dias o perseguiam, ficava gritando: eles são servos de Deus Altíssimo, estão aqui para dizer para vocês como vocês devem ser salvos, E todo dia ela fazia isso. Paulo e Silas não aguentavam mais, Todo dia incomodava eles, gritando atrás deles. Essa moça, ela tinha um espírito ruim, um espírito maligno de adivinhação. Ela ficava tentando adivinhar o futuro das pessoas. E nós sabemos que só quem pode saber do nosso futuro é Deus, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ela também era escrava desses homens aqui, e ela ganhava dinheiro adivinhando o futuro para as pessoas, Falando mentiras para as pessoas. E com isso, os donos dela ganhavam muito dinheiro. Mas teve um dia que Paulo não aguentou mais e repreendeu, Ele ordenou em nome de Jesus que aquele espírito mau saísse daquela moça. E imediatamente ela foi liberta. Mas os donos dela
Não gostaram nada, porque se ela não tinha esse espírito ruim e não adivinhava o futuro, como que ela ia ganhar dinheiro para eles? Então, eles ordenaram às autoridades que prendessem aquele homem, né? Eles ficaram com muita raiva. Então, pediu às autoridades romanas que prendessem os missionários. Paulo e Silas foram açoitados, foram humilhados, torturados e jogados na prisão, com os pés presos a um tronco. Paulo e Silas passaram por momentos muito difíceis, sofreram todo tipo de maldade, mas em momento algum eles ficaram tristes ou desistiram de pregar o evangelho. Pelo contrário, eles ficaram calmos e confiantes e começaram, sabe o quê? A cantar, a louvar ao Senhor, né? Cantando hinos ao Senhor. E de repente, crianças, veio um terremoto que abalou os alicerces da cadeia. Todas as portas se abriram e as correntes que os prendiam arrebentaram. O carcereiro puxou logo uma espada para se matar, porque ele achou que todos os presos tinham fugido, né? Ele acordou, porque ele estava dormindo, acordou e ele achou que todos os presos tinham fugido. Então ele pensou que ele ia ser castigado, né? Porque deixou os prisioneiros fugirem. Mas Paulo falou: não faça isso, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. E ao ver que todos estavam lá, o carcereiro se ajoelhou aos pés de Paulo e Silas, e ele quis saber como ser salvo. Então, os homens de Deus pregaram a palavra para o carcereiro e toda a família dele. Ele falou: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Pregou o evangelho para aquela família, todos creram e também foram batizados. Glórias a Deus. Depois passou alguns dias, né? Ele se despediu e foi para outras cidades pregar o evangelho. Glórias a Deus. Nós, crianças, não devemos temer de pregar o evangelho para as pessoas, porque as pessoas precisam saber que Jesus é o nosso Salvador. Foi isso que Paulo e Silas nos ensinaram hoje, que temos todas as dificuldades. Algumas pessoas não vão gostar de ouvir sobre Jesus, outras pessoas vão nos maltratar. Muitos missionários também em outros países são presos e até mortos, mas não devemos desistir de pregar o evangelho, porque Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, né? Foi para isso que Jesus veio ao mundo, né? Ele morreu numa cruz para salvar a todos os pecadores. Você, criança, é um missionário ou uma missionária de Deus. Então, você tem uma grande missão. Conte a todos que Jesus é o Salvador. Amém? E assim nós terminamos mais uma aula de hoje. Espero que você tenha aprendido muito com as viagens missionárias de Paulo. Amém? Nos encontramos na próxima semana. Deus abençoe.